Olá, pessoas da internet, como vocês estão? Hoje eu tenho certeza que o assunto vai ser muito legal. E antes de a gente começar, eu quero que você avalie essas seguintes situações. Imagina que você quer iniciar um novo projeto, aquele projeto que vai mudar a história da humanidade. E durante os dias você vai fazendo uma série de alterações. E em um dado ponto percebe que algumas alterações que você fez não deveriam ter sido feitas e você decide voltar no estado anterior. Só que você não consegue lembrar bem o que você fez e o que você não devia ter feito. E aí começa o primeiro problema, porque você não sabe exatamente o que alterar e o que não alterar. Com medo de passar por essa situação novamente, você começa a criar uma série de pastinhas para versionar o seu projeto, para você ter um histórico do que foi acontecendo cada dia que você fez uma alteração. Só que toda vez que você precisa voltar numa versão anterior, você também não se lembra em qual pastinha da versão está e você fica com aquela preguiça de ficar procurando pasta por pasta até descobrir qual é a versão correta do seu projeto. No fim de um período, você decide pegar esse projeto e publicá-lo, colocá-lo para funcionar, uma versão inicial. Só que você percebe depois da publicação que a versão que está lá não é exatamente a última que você fez. Você acabou copiando a pastinha errada. Isso soa familiar para algum de vocês? Na seguinte situação, nós temos dois desenvolvedores, o Mário e o Luigi, trabalhando em um mesmo projeto. O Mário trabalha da sua casa e o Luigi trabalha da sua empresa. Enquanto o Mário faz algumas alterações, o Luigi também está trabalhando no projeto. O Mário decide fazer uma cópia dessas alterações e enviar para que o Luigi mantenha a sua versão do projeto atualizada com as últimas alterações. E o Luigi, quando recebe essa cópia, pega os dados e transfere para a sua versão do projeto. O primeiro problema surge quando o Luigi percebe que alguns pontos que o Mário mexeu, ele também tinha mexido anteriormente, e ele tem que ficar tomando um certo cuidado para não estragar as coisas. Depois que ele termina de fazer todas as alterações, ele então decide devolver para o Mário essa nova versão, só que o Mário já havia feito outras alterações. E quem vai passar por essa tortura agora de fazer essa mesclagem dos projetos é o Mário. Se algum desses casos soa familiar para você, com certeza o Git é uma excelente ferramenta para resolver estes problemas. Não todos os problemas da sua vida. O Git nada mais é do que um software, um programa, um sistema, whatever, que controla versões. Ele é capaz de pegar um projeto que você desenvolveu, fazer um versionamento, um rastreamento dos arquivos de texto desse projeto, de tal forma que você tenha um histórico de todas as alterações que foram feitas. Toda vez que você precisar criar um projeto, ou um arquivo que seja, e você deseja manter um controle, um histórico das versões dele, ou você precisa pegar todo um projeto e trabalhá-lo em equipe, o Git é uma excelente ferramenta para te auxiliar no controle das versões. Durante esse vídeo eu vou falar sobre o ciclo básico do Git, desde a instalação até o uso comum, o uso básico dele. É claro que eu não vou abordar todas as questões de Git e vou deixar para próximos vídeos a questão de usar um repositório remoto tal como o GitHub. Mas aqui você vai ter uma introdução e já vai conseguir sair versionando os seus projetos. Esta é a página de download do Git. Você pode baixá-lo para diversos sistemas operacionais, essa no caso é para Windows, mas se você quiser baixar para Linux ou Mac, você pode acessar este endereço e seguir as instruções de instalação. É bem simples, bem tranquilo mesmo. Eu, nesse vídeo, vou usar, além do Git, um prompt de comando diferenciado para Windows, que é o cmder. O cmder, se você quiser baixar e instalar, ele também traz uma versão com o Git, e aí você evita de ter que baixar o Git por fora, pelo site do Git. Uma vez que você tem o Git instalado, você precisa fazer algumas configurações iniciais nele. A gente precisa inserir um nome de usuário e um endereço de e-mail para que toda vez que a gente faça novas alterações, ele faça o rastreamento utilizando essas nossas credenciais. Para isso, a gente vai inserir o comandinho git config. No console, a gente precisa inserir o nosso primeiro comando de configuração do Git, que é para definir o nosso nome de usuário. Para isso, a gente digita git config, -- global username e coloca o nome de usuário. A gente também agora vai inserir o nosso e-mail, git config, username, e-mail, binho_chat, e aí está tudo configurado. Uma vez que você instalou o Git, você precisa entender o ciclo básico de uso dele. O ciclo básico do Git é dividido em 3 estados: committed, modified e staged. Quando você cria um novo projeto, a primeira coisa que você tem que fazer é iniciar o seu repositório Git a partir de um comandinho, o git init. Feito isso, já é possível você apresentar para o Git quais arquivos farão parte do sistema de versionamento, já que alguns deles você de repente não queira versionar.
Quando você insere esses arquivos no sistema de versionamento deles, eles se encontram no estado staged. Eles estão prontos para serem salvos, mas ainda não foram salvos. A gente faz isso a partir do comando add. Depois que você inseriu esses arquivos no stage do Git, você pode salvá-los, criar uma cópia, como se fosse uma fotografia do estado atual deles. E eles vão para o estado de committed. A gente faz isso usando o comandinho commit. Então, resumindo, para iniciar um novo projeto e versioná-lo, a gente dá um git init para iniciar o repositório Git, adiciona os arquivos no stage do Git e, por último, faz o commit deles. Caso você faça alterações nesses arquivos que você já fez commit, eles entram no estado de modified. Todo arquivo que se encontra no estado modified não está salvo ainda na base do Git, ele não está controlando essa última versão. A gente precisa adicioná-lo no staged, que é o staged index dele, para depois salvar. Esse estágio intermediário, que é o staged, nos permite controlar quais arquivos vão para o commit dessa vez. Cada vez que eu faço um commit, é como se eu estivesse fazendo uma nova versão do meu projeto. E eu posso decidir quais arquivos farão parte dessa nova versão. Por isso que eu faço um add antes de fazer o commit. Para ficar mais claro, eu vou fazer um exemplo rapidinho de como tudo isso funciona. Observe que eu já estou dentro da pastinha do diretório que a gente vai trabalhar e eu vou usar o Visual Studio Code para começar a criar o primeiro arquivo e fazer o versionamento dele. Para isso eu vou inserir um novo arquivo aqui, vou chamar de index.html. Observe que eu ainda não iniciei o meu repositório Git. Isso significa que esses arquivos estão sendo salvos, normalmente no meu computador, mas não estão sendo versionados pelo Git. Para iniciar o novo Git, é só dar o comandinho git init, dentro do diretório que você está trabalhando com o projeto. Agora eu tenho um sistema de versionamento prontinho e funcional. Observe, inclusive, que ele criou uma nova pastinha oculta chamada Git e é aqui que ele vai salvar todos os arquivos que fazem o controle de versão para a gente. Bem simples assim, a gente não vai precisar nem olhar para essa pastinha. Agora que eu já tenho o repositório iniciado, eu posso começar a inserir os códigos do meu projeto. Eu vou fazer um boilerplate simples de HTML aqui e já vou adicionar esse meu arquivo no meu stage do Git. Legal, agora que eu tenho essa parte inicial do meu projeto, eu vou resolver salvar, fazer o commit desses meus arquivos. Antes, eu preciso adicioná-los numa área temporária para informar para o Git que esse arquivo vai fazer parte do meu controle de versão. Por isso, eu digito o comando git add e o nome do meu arquivo, que é index.html. Nesse momento, o arquivo não está salvo, ainda não está versionado. Eu preciso agora fazer um commit desse arquivo que eu acabei de adicionar numa área temporária que a gente chama de stage. Para isso, eu digito o comando git commit -m e passo uma mensagem para informar o que eu acabei de fazer nesse commit. Eu estou salvando essa versão e quais foram as alterações que eu realizei. Pronto, nesse momento esse arquivo está rastreado e todas as alterações que eu fizer nele vão inseri-lo como modificado e o Git vai perceber isso e vai fazer o controle da versão toda vez que eu pedir. O comandinho git status nos informa se existem alterações realizadas ou não. Nesse caso ele está falando, não, já está tudo certo, está tudo comitado. Se a gente chegar e fizer uma primeira alteração aqui, inserindo, por exemplo, um parágrafo, ao salvar o arquivo, ele vai entrar no estado de modificado e o Git vai nos alertar dizendo assim, nós temos o arquivo index modificado que você não adicionou na área de stage e nem fez o commit ainda. Para a gente adicioná-lo no stage, novamente a gente usa o comando git add e o nome do arquivo. Observe que agora, se a gente chamar o status novamente, ele vai trocar para modificado, mas ainda assim ele vai dizer que tem alterações a serem comitadas, porque a gente não inseriu esse arquivo ainda no controle de versão, a gente não fez um novo controle de versão. Para fazer esse controle de versão, novamente o comando commit. E agora eu vou falar que eu fiz uma pequena alteração no arquivo. Essas mensagens que a gente serve justamente para nos ajudar a rastrear as opções, as alterações que fizemos de um commit para o outro. Lembrando que o commit define uma nova versão do projeto. Então a gente consegue rastrear essas versões e inclusive ver as alterações que foram feitas de uma maneira muito prática. Caso você queira ver quais foram os commits que você já fez no projeto, basta inserir o comandinho git log. Esse log nos mostra, além das mensagens, um commit com um código dizendo, olha, esse código aqui está rastreando essa primeira alteração que foi feita. Se a gente inserir por último o comando git status novamente, ele vai dizer que não tem mais nada para ser alterado, tudo que foi modificado já foi salvo e já foi commitado. Bem simples, não é?
Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham entendido como funciona o ciclo básico do Git. Tem muita coisa para falar de Git ainda. E é isso que eu gostaria de ouvir de vocês aqui nos comentários. Que tipo de situação, que tipo de projeto, que tipo de uso do Git você gostaria que eu falasse em seguida? Com certeza eu vou falar muito de GitHub aqui ainda, muito de outros comandos que vão facilitar a nossa vida quando a gente estiver usando o Git, e vou dar exemplos práticos desse uso para vocês. Mas eu fico aguardando aqui nos comentários algumas críticas, sugestões, tem sido bem legal nesse novo início do meu canal e espero que vocês aproveitem ao máximo esse vídeo. Muito obrigado e até a próxima!